Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: como afinal diferenciar diversificação de pulverização que muitos acabam comentando na internet e no mercado financeiro. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E essa é uma dúvida muito comum entre investidores: como saber se a sua carteira de investimentos está pulverizada ou então devidamente diversificada? E essa dúvida é bastante pertinente, porque de um lado temos ali o Warren Buffett, que diz o seguinte: olha, você deveria concentrar mais o seu dinheiro em poucos ativos de qualidade, do contrário, significa que você sequer sabe o que você tem na sua carteira, você não sabe o que você está fazendo. Da razão pela qual ele dizer que a diversificação é boa para quem não sabe o que está fazendo. Mas ele não está dizendo que a diversificação é ruim, esse é o primeiro ponto. Ele só está dizendo que muita diversificação não é algo muito adequado para quem é um investidor profissional como Warren Buffett. Por outro lado, temos ali o Peter Lynch, que é muito adepto da diversificação. Isso, obviamente, para gestores de fundo, de novo, para investidores profissionais. Então, o Peter Lynch, ele tem uma divergência nesse sentido com o Warren Buffett. De um lado, o Warren Buffett diz: olha, se você é um gestor profissional, diversifique menos, foque em ativos de extrema qualidade. Já o Peter Lynch diz: se você é um investidor pequeno, diversifique menos, porque você não tem como acompanhar vários ativos. Diversifique mais se você é um investidor profissional e tem uma equipe para te auxiliar e você dedica a integralidade do seu tempo útil à atividade de investimento. Mas que afinal de contas está certo. Já fiz um vídeo tratando mais a respeito disso, vou até deixar aqui no card, mas o tema central é: ambos concordam que você precisa ter alguma diversificação, sendo ou não investidor profissional. Mas o que seria o conceito de pulverização? Quando isso acaba acontecendo? Para isso, vamos rememorar um pouquinho a teoria moderna do portfólio, que é a teoria desenvolvida pelo Markowitz, pela qual foi trazido ao mercado financeiro conceitos como fronteira eficiente e o conceito de beta, que é justamente a sensibilidade de um ativo em relação a um índice de referência, a um benchmark. Então, por exemplo, o beta de uma ação em relação ao Ibovespa. Só para você entender com mais concretude, veja o beta da Via Varejo, que agora é apenas Via, é de 1,56. O que isso significa na prática? Se o número fosse exatamente 1, significa que a sensibilidade da Via Varejo com o Ibovespa é de 1. Ou seja, se o Ibovespa subir 10%, a Via Varejo teria a tendência de subir 10%. Se o Ibovespa caísse 10%, a Via Varejo cairia 10%. Agora, como aqui o beta é de 1,56, quer dizer o quê? Se o Ibovespa subir 10%, a Via Varejo pode subir 15,6%, sobe mais, só que o caminho inverso também acaba acontecendo. Se o Ibovespa acabar caindo 10%, a Via Varejo pode cair 15,6%. Então, isso aqui é o beta e é um conceito que foi desenvolvido justamente pelo Markowitz na teoria moderna do portfólio. E foi aqui que ele desenvolveu o conceito de diversificação dos investimentos, tratando ali da relação risco-retorno, da carteira ideal, que é aquela carteira em que você tenta o maior retorno possível com o menor risco assumido possível. E dentro desse conceito de diversificação, temos ali o quê? Dois conceitos muito importantes: o do risco sistemático e o do risco não sistemático. O que é isso? O risco sistemático ou risco sistêmico é aquele risco não diversificável, ou seja, é aquele risco que atinge todo o sistema, ao passo que o risco não sistemático é aquele que é diversificável, ou seja, ele não atinge todo um sistema. E aqui há alguns exemplos de risco sistemático: inflação fora de controle, ou seja, isso aqui tende a atingir todo um país, toda uma economia, crise política, variação cambial, crise global como uma pandemia, PIB abaixo do previsto, mudanças na taxa de juros, insegurança jurídica, instabilidade institucional. Então são fatores de risco que você não consegue diversificar. Então, por mais que você tenha 100 ações na sua carteira de investimentos, esses tipos de risco aqui dificilmente você ficará isento, porque são riscos sistemáticos, ou seja, não diversificáveis. Você tendo uma ação ou 50, teoricamente você vai estar sujeito aos mesmos riscos. Agora, de outro lado, nós temos os riscos não sistemáticos, que sim podem ser diversificáveis, ou seja, são riscos que nós conseguimos minorar ou até mesmo evitar, simplesmente por escolher várias empresas ou vários fundos imobiliários ou várias classes de ativos em nossa carteira de investimentos. E aqui vai outro exemplo de um risco
não sistemático, é um risco que está ligado ou à atividade econômica daquela empresa, ao seu setor, ou à própria empresa. E aqui vai o exemplo. Ao olhar para a Petrobras, podemos dizer que ela está conectada diretamente ao valor do barril de petróleo e à cotação do dólar. São duas situações específicas que não impactam em empresas do setor de varejo, como Magazine Luiza ou até mesmo Via Varejo. Quando há uma desvalorização nos dois índices, o faturamento da empresa é diretamente impactado. Então, se o barril de petróleo acabar subindo, o novo preço praticado beneficia a Petrobras, que vai acabar faturando mais e eventualmente até tendo mais lucro. Já se o barril do petróleo cair, a Petrobras poderá faturar menos e ter menos lucro. Então, como que eu diversifico esse risco do preço do barril do petróleo, que muitas vezes é manipulado pela OPEP? Basta eu fazer o seguinte: pegar uma empresa que não é do setor petrolífero e investir numa empresa, por exemplo, do setor de varejo, o que eu obviamente não recomendo, mas por exemplo, uma empresa do setor elétrico que não tem nada a ver com o preço do barril do petróleo, ao menos não diretamente. Então, esse aqui é um tipo de risco diversificável, o risco de um setor ou de uma determinada empresa. Mas vale aqui um detalhe que muitas vezes não é dito. Existem riscos sistêmicos que podem sim, em alguma medida, ser diversificados. Como assim? Por exemplo, o risco da taxa de juros. Então nós sabemos que a nossa Selic hoje está em 13,75% ao ano. Isso tende a mudar. A tendência é que haverá uma queda nessa taxa de juros. Tudo bem. E por isso, por ser um fator de risco macroeconômico, atinge todo o sistema. Mas existem empresas dentro da nossa bolsa de valores, por exemplo, que são mais impactadas do que outras em relação à taxa de juros. Nós sabemos que a alta na taxa de juros, em alguma medida, atinge todas as empresas porque aumenta o seu endividamento. Por outro lado, existem empresas que se beneficiam da alta da taxa de juros. Por exemplo, as empresas seguradoras. E aqui vai o exemplo de Caixa Seguridade, com código em bolsa CXSE3, que subiu inclusive quase 50% nos últimos 12 meses, mesmo num cenário de juros altos. Mas isso é porque ela se beneficia desse cenário. Veja, num cenário de juros altos, nós temos uma economia mais frágil, um crédito mais contido, e as pessoas, diante de todas as incertezas que pairam nesse cenário contracionista, elas acabam pensando, bom, como que eu me protejo desses riscos? Indo atrás de seguradoras, como é o caso da Caixa Seguridade, porque essas pessoas querem se assegurar e só uma seguradora atende esse propósito. Além disso, o caixa das empresas seguradoras, a sua disponibilidade de caixa, grande parte é devolvida aos acionistas na forma de proventos e outra parte acaba se beneficiando das altas taxas dos títulos públicos federais, porque os recursos acabam ficando aplicados em renda fixa e a renda fixa rende muito quando os juros estão elevados. Então veja que mesmo alguns riscos sistemáticos podem ser diversificáveis em alguma medida, mas no geral eles são não diversificáveis. Por mais que você tenha 1000 ações na carteira, se elas estiverem sujeitas a uma mesma economia, por exemplo, a economia brasileira, de nada adiantará fazer essa diversificação porque ela será inútil. Muito bem, e por que eu preciso saber a respeito desses conceitos de risco sistemático e não sistemático? É porque o conceito de pulverização está justamente ligado a esses conceitos. Eu acabo pulverizando a minha carteira quando eu tenho um sem número de ativos na minha carteira e esses sem número de ativos acabam não promovendo uma adequada diversificação, ou seja, tenho muitos ativos que na verdade não eliminam o meu risco, estão no mesmo segmento de atividade ou sujeitos a praticamente idênticos riscos, de tal modo que é simplesmente uma pulverização, um excesso de diversificação. De acordo com a teoria do portfólio, o ideal é que você tivesse entre 15 a 20 ativos. É claro que isso não é muito definitivo, nem muito preciso, mas esse seria um número em que acima dele provavelmente você não estaria conseguindo realmente diversificar, ou seja, eliminar riscos que possam ser eliminados, que são justamente os riscos não sistemáticos. Mas de novo, não é uma regra definitiva, o próprio Peter Lynch já teve 1.400 ações no fundo dele. Mas veja no geral o que seria uma diversificação adequada. Claro que isso aqui é algo muito simplista, mas apenas a título de exemplo. Então você vai em um site de investimentos como o Investidor 10 e na parte de ações, o que eu faria? Vou aqui em ações e vejo os setores de atividade. Vou aqui em ver todos. E aqui eu escolheria uma ação para cada setor. Então, por exemplo, bens industriais. Eu faria a seleção de alguma dessas ações do setor industrial. Depois, eu iria para o setor financeiro. Escolheria apenas uma ação do setor financeiro. Depois, eu iria para petróleo, gás e biocombustíveis. Escolheria apenas um. E assim sucessivamente. Por exemplo, utilidade pública. Escolheria apenas uma empresa. E você percebe que é setor elétrico e saneamento básico. Depois eu iria para fundos imobiliários, iria aqui para segmentos. O que eu faria? Escolheria um fundo logístico, outro de lajes corporativas, talvez um Fiagro, que eu não recomendaria obviamente por ser um investimento muito novo, mas assim sucessivamente.
iria aqui em estoques, procuraria também por setores de atividade e iria assim montando minha carteira de investimento. Isso segundo a teoria moderna do portfólio. Só que existe um contraponto do Peter Lynch de simplesmente ir montando carteira dessa forma, só pensando nos riscos diversificáveis. Como bem diz o Peter Lynch, o pequeno investidor ele não tem tempo de conhecer profundamente seus ativos, tampouco de acompanhá-los, tampouco ele tem dinheiro suficiente para promover uma alta diversificação. E vale aqui ressaltar o seguinte, por que a pulverização acaba sendo no geral ruim? Porque além de você não conhecer profundamente os ativos que você detém em carteira, a diversificação gera custos, seja custo de manutenção daquele investimento, então talvez você esteja pagando alguma taxa de custódia, corretagem e assim sucessivamente. Então, custo de manutenção, custo de guarda, custo de declaração do imposto de renda. Então, quando você tem vários ativos, você tem um custo de justamente ter um trabalhão para declarar todos esses investimentos à Receita Federal ou até mesmo pagar um contador para fazer esse tipo de coisa. Por isso, a diversificação, por mais que lhe proteja, ela tem seus custos e ônus, de tal modo que você não deveria incorrer na pulverização, como alerta o Peter Lynch. E outro problema, que não é dito pela teoria do Markowitz, é que quando você inicia uma carteira de investimentos diversificando loucamente sem a devida orientação, sem o auxílio de um consultor de investimentos, você acaba pegando um monte de coisa que você sequer entende o que significa. Qualquer tipo de oscilação patrimonial você vai acabar vendendo aquele ativo. Falo isso por experiência própria quando eu comecei lá atrás, simplesmente porque você fica com aquela ideia fixa de que você precisa diversificar senão você está cometendo algum erro. E aí você acaba colocando coisas que você não deveria ter ou não teria se entendesse profundamente. Por isso que se diz que a diversificação deveria vir com o tempo e que como pequeno investidor você deve sim diversificar, mas não incorrer em excesso, sair pulverizando, que significa o quê? Investir em ativos que você não conhece e não pode acompanhar, ou em uma quantidade que você não pode acompanhar. Então não existe um número mágico de 15, 20 ativos ou até 30. Existe aquilo que você pode acompanhar de acordo com o tempo que você tem disponível para acompanhar a sua carteira de investimento. Se você tem, por exemplo, 2 horas por dia ou menos, 1 hora por dia para acompanhar a sua carteira, você não deveria ter ali mais do que 15 ativos. E quando digo 15 ativos, estou falando 15 ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas, estoques, BDRs e assim sucessivamente. Eu não incluiria aqui a renda fixa, porque ela não precisa ficar sendo acompanhada com bastante frequência. Afinal de contas, você coloca o dinheiro lá e só irá resgatar no vencimento, provavelmente se não estiver especulando, por exemplo, com títulos públicos federais. O grande trabalho da renda fixa é justamente a escolha inicial do investimento, não o acompanhamento. A escolha inicial é muito importante, porque você precisa principalmente olhar para a qualidade da solvência do emissor daquele título. Ah, Luan, mas você tem várias ações na sua carteira, então você não tem ali o limite de 20. Como eu falei, não existe limite. Existe o que você acha que consegue acompanhar. E você vai experimentando isso com o tempo, com o seu feeling de mercado e com o seu timing de mercado. E vale ressaltar que eu sou considerado investidor profissional. Sou analista CNPI 3707. A minha situação é diversa da maioria aí dos investidores. Ah, Luan, você comentou ali, conforme Peter Lynch, que eu simplesmente colocar ativos que eu não conheço profundamente seria um erro, porque eu não teria como acompanhar. Mas será que isso realmente é um problema? Às vezes eu coloco o ativo lá e esqueço, buy and hold, deixa lá quieto, não importa. Não é bem assim. Porque quando você tem muitos ativos e não pode acompanhar, você fica colocando um monte de porcaria na sua carteira, apostando que vai dar uma grande porrada e gerando custos, por exemplo, como eu falei para vocês, como são os custos da diversificação, e aí justamente por não conseguir acompanhar, você acaba não se desfazendo daquele ativo, ou seja, vendendo no tempo mais ou menos certo, mesmo quando aquele ativo está sendo destruído por seu gestor, ou a empresa está tomando decisões ridículas, você precisa de alguma forma acompanhar para entender esses momentos. E se você tiver muitos ativos, você não vai ter tempo suficiente para isso, vai acabar focando muito em investimentos quando não deveria. Você deve focar no seu trabalho e no seu aperfeiçoamento pessoal, justamente porque é isso que vai te dar capacidade de aportes. E aporte e tempo supera a rentabilidade na equação dos juros compostos. Mas sim, existe também ali o risco, entre aspas, da concentração, mesmo para o pequeno investidor. Ele não vai conseguir achar, como diria o Peter Lynch, as 10 baggers. São justamente aquelas empresas que se multiplicam por 10 vezes, se valorizam 1000%. Para isso, teria que haver uma diversificação muito grande. É o que acabou fazendo ali o Luiz Barsi. Ele acabou se beneficiando de uma carteira diversificada, com mais de 30 ativos, em que ele acabou obtendo uma participação de 13,9% na Unipar Carbocloro. Segundo a filha dele, ele acabou gastando algo em torno de 80 milhões de reais para comprar essa participação, sendo que hoje a Unipar vale
7 bilhões de reais. Há pouco tempo atrás, chegou a valer 10 bilhões de reais, o que significa que o Barsi teria algo próximo de 1 bilhão de reais só com o Unipar Carbocloro. Ele gastou apenas 80 milhões de reais para fazer isso. Ou seja, se ele não tivesse diversificado e colocado um pouco de seu dinheiro em uma empresa que à época era mais especulativa, ele não teria se beneficiado dessa alta multiplicação. Então esse aqui seria mais um custo de oportunidade do que risco. O custo de oportunidade de não diversificar, digamos, em excesso, justamente para concentrar nos ativos que você consegue acompanhar. Mas você não ficaria preocupado com isso quando você entende que você não precisa de altas taxas de rentabilidade para ter uma alta performance ao longo do tempo como investidor de longo prazo. Você precisa entre 12% a 15% para ir bem no mercado. Então você não precisa se preocupar em achar aquela empresa que vai multiplicar por 1.000 e que ela se multiplicou por 1.000 não estando na sua carteira. Se você acabar escolhendo bons ativos na sua carteira, na sua visão, você vai conseguir essa rentabilidade sem maiores problemas, desde que no longo prazo, atingindo seus objetivos financeiros. E apenas para ilustrar aqui, como o risco não diversificável, ele realmente é não diversificável, veja aqui o que aconteceu com o Ibovespa em março de 2020. O mercado caiu 50%. E a grande maioria das empresas, a maioria das ações, acabaram caindo 50% ou 60% ou até mais. Por quê? Porque esse aqui foi um evento pandêmico, um cisne negro, que é justamente um fator sistêmico que atingiu todo o mercado. Isso aqui você não consegue diversificar. Por isso, não haveria necessidade, como pequeno investidor, de ter inúmeras empresas sem que você consiga acompanhar e sabedor de que quando houver um evento desse aqui, não vai interessar se você tem 20 ou 40 ou 50 empresas. Você vai sofrer com essa queda aqui. Por isso, o que eu recomendaria para você, pequeno investidor? Diversifique aos poucos, mas diversifique em alguma medida, até porque você ganha dinheiro com a diversificação, mas não precisa sair loucamente diversificando e nem precisa ter um número mágico ou máximo na sua cabeça. Diversifique de acordo com aquilo que você suporta e entende como passível de acompanhamento, que sejam 10 ações, 15 ações ou até mesmo 5, se você se sentir seguro com essas 5 e conseguir acompanhá-las. É claro que se você tiver um capital multimilionário, você não vai conseguir ter apenas 5 ativos. Com tanto capital assim, você precisa diversificar porque é um volume financeiro muito alto e para que você eventualmente não tenha até problemas de liquidez. Mas não precisa ter pressa. A ação que você colocou hoje na sua carteira não vai quebrar amanhã. Você pode ir acompanhando o desempenho dela ao longo do tempo. Só não cometa o erro então de simplesmente diversificar por diversificar, colocando 30, 40 ativos na sua carteira. Eu vi muitas pessoas colocando um número desse tamanho, tendo 50 mil reais, o que eu acho que não é adequado, justamente porque você não vai conseguir acompanhar. E muitos ativos que vão estar lá, vão só estar ocupando tempo e custo na sua carteira ou te dando prejuízo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, produzi esta sobre aluguel de ações. Aqui está a nova ação que colocamos na carteira, Raia. Aqui eu fiz o valuation de Vale e mostrei as diversas formas de você avaliar as ações da Vale. Tem a nossa carteira do 0 aos 100 mil, estamos no episódio 6. Trato aqui da estratégia do Earning Yield. Você tem também o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, aulas sobre Small Cap e aulas sobre indicadores da análise fundamentalista. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, como falei para vocês. Posso montar o seu portfólio do absoluto zero ou analisar o portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo, como preferir. Para contratar os meus serviços, basta enviar uma mensagem via Instagram, que eu deixo aqui embaixo, ou por meio do WhatsApp Business, que fica aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você considera pulverização na sua visão de investidor. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.